Olá, alunos, segundo ano, sejam bem-vindos a mais uma aula de matemática. Aqui é o professor Jean Nobre e nós estaremos aqui estudando, mais um conteúdo da nossa grade curricular, tá? E vamos ver então que conteúdo é esse. Vamos lá. Então, hoje na aula 106, nós iremos estudar a multiplicação de matrizes, ok? Já estudamos em outras oportunidades a adição e subtração de matrizes, agora nós iremos estudar a multiplicação de matrizes, tá? Lembrando, pessoal, que no caso de matrizes nós não temos ali a figura da divisão, tá? Nós trabalhamos a adição e subtração e a multiplicação das matrizes, tá? A multiplicação de matrizes, ela precisa de um pouco mais de atenção de você, tá? A adição e subtração é tranquilo, você só precisa ter ali um pouquinho de cuidado com o jogo de sinal, tá? Mas no caso da multiplicação, a gente precisa estar bem atentos, tá? À multiplicação desses termos, ok? Só que antes de nós fazermos a multiplicação entre duas matrizes, a gente precisa primeiro fazer algumas análises. A gente precisa, por exemplo, saber se aquelas duas matrizes podem ou não ser multiplicadas, tá? Porque existe uma condição de existência, tá? Uma condição de existência para que as duas matrizes possam ser multiplicadas. Não é só pegar duas matrizes e sair multiplicando, tá? A gente precisa primeiro verificar se elas podem ou não ser multiplicadas, ok? E é justamente isso que a gente vai trabalhar na aula de hoje, essa condição de existência. Vamos saber se as matrizes de fato podem ou não ser multiplicadas. Beleza? Vamos lá? Cartela na tela para a gente ver então a condição de existência de duas matrizes. Aí está. Só é possível multiplicar duas matrizes se o número, atenção pessoal, se o número de colunas da primeira matriz, tá? Se o número de colunas da primeira matriz for igual ao número de linhas da segunda matriz. Pessoal, isso aqui é importante, tá? Gravem esse conceito. Só é possível multiplicar duas matrizes se o número de colunas da primeira matriz for igual ao número de linhas da segunda matriz. Daqui a pouco eu vou dar um exemplo para vocês e essa definição textual vai ficar um pouco mais clara quando a gente estiver trabalhando ali com os números, tá? Seguindo, e a matriz produto, ou seja, o resultado dessa multiplicação, será uma matriz com o número de linhas da primeira matriz com o número de colunas da segunda matriz. Calma que eu vou explicar. Ficou um pouquinho confuso, mas com os exemplos aqui vai ficar bem fácil, bem tranquilo, que você vai olhar e já vai saber. Okay? Então nós temos aqui duas matrizes. Ó. Eu tenho aqui a matriz. Essa matriz ela tem duas linhas e três colunas. Tudo bem? Essa outra matriz aqui, ela já tem três linhas. Oh, meu Deus do céu, que letra feia, hein? Três linhas, vamos arrumar. Três linhas e duas colunas. Ok? Vamos arrumar isso aqui também, porque tá um negócio horroroso. Duas linhas e três colunas. Ok? Então, essas aí são as nossas duas matrizes, ok? Observe o seguinte agora, pessoal. A gente só vai poder fazer a multiplicação entre essas duas matrizes se esses termos aqui, ó, forem iguais, tá? Se esses dois termos aqui forem iguais, ou seja, se o número de colunas da primeira matriz for igual ao número de linhas da segunda matriz, tá? Então, vou voltar aqui para a gente ver esse exemplo. Olha só, são esses dois termos aqui, ó. Esses dois termos, eles são iguais? Se eles são iguais, olha só, e nesse exemplo aqui eles são, tá? Significa que eu posso fazer a multiplicação entre essas duas matrizes, tá certo, pessoal? A condição de existência, ou seja, a condição para que eu realize a multiplicação entre duas matrizes, tá? É essa daqui, ó. Você vai olhar esses dois termos aqui. Vejam, aqui é o número de linhas, aqui é o número de colunas, tá? Duas linhas,
3 colunas. Ok? Na segunda matriz, linha, coluna. Observem, o número de colunas dessa primeira matriz é igual ao número de linhas da segunda matriz. Os dois números são iguais. Se esses dois números são iguais, eu consigo realizar a multiplicação entre essas duas matrizes. Tá? Uma outra definição importante que foi dada aqui é com relação à matriz produto, ou seja, o resultado dessa multiplicação. Se eu multiplicar essas duas matrizes aqui, eu vou obter uma matriz de que tipo? Aí você vai olhar, vamos lá, você vai olhar, olha só, nós vamos olhar agora para esses dois números da ponta. Esses dois números da ponta, eles vão nos indicar que a matriz C, no caso, né, será uma matriz do tipo 2 por 2. Olha só que bacana. Então, antes de realizar a multiplicação entre essas duas matrizes, você já sabe que o resultado dessa multiplicação será uma matriz do tipo 2, uma matriz quadrada do tipo 2, ou seja, é uma matriz que ela vai ter duas colunas e duas linhas. Observem que as duas matrizes eram diferentes, né? Então, eu tinha uma matriz aqui 2 por 3 e uma outra matriz 3 por 2. E o resultado dessa multiplicação foi uma outra matriz do tipo 2 por 2. Então, isso pode acontecer e vai acontecer. Tá bom, pessoal? Então, resumindo aqui até agora. Para saber se você pode multiplicar as matrizes, você vai olhar esses dois números aqui. São iguais? Beleza, pode multiplicar. Se não forem iguais, nem precisa você continuar o exercício, porque não dá para fazer nada ali. Pelo menos multiplicação, tá? Para você saber que tipo de matriz você vai encontrar no final da multiplicação, olha os dois números da ponta, beleza? Vamos seguindo agora com a definição. Então, a gente estava aqui, né? Importante ressaltar que na multiplicação de matrizes, a ordem dos elementos afeta o resultado final. Então, vejam, A vezes B é diferente de B vezes A, ok? Se eu pegar dois números aqui, eu multiplicar 2 vezes 3, que vai dar 6, é a mesma coisa que eu pegar 3 vezes 2, que vai dar 6 também, ok? Mas isso aqui na multiplicação de números, tá? No caso das matrizes, essa regrinha, ela não vale, tá, pessoal? A ordem dos fatores aí vai alterar o produto, tudo bem? Então, A vezes B não é a mesma coisa que B vezes A, tá? Vamos seguindo. Então, vamos ver um exemplo aqui na multiplicação. Temos que a matriz A é do tipo 2 por 3, está aqui a matriz A, ó, 2 por 3, foi aquela primeira matriz que nós analisamos, né? E a matriz B é do tipo 3 por 2, está aqui, ó, 3 por 2. Portanto, o produto entre elas resultará uma matriz 2 por 2, que foi o que nós acabamos de conversar, né? Vimos que esses dois números aqui são iguais, então, se são iguais, eu consigo realizar a multiplicação das duas matrizes. Vimos também que esses dois números da ponta aqui vão indicar o tipo de matriz que eu vou obter. Então, vai ser uma matriz do tipo 2 por 2. Olha só que bacana, né? Antes da gente começar a fazer qualquer tipo de operação, qualquer tipo de multiplicação, a gente já consegue extrair essas informações, né? A gente já consegue prever mais ou menos o que vem pela frente. Podemos concluir também que o número de elementos da matriz produto, né, ou seja, da matriz que vai resultar, né, produto final ali da multiplicação, perdão, é igual ao produto de sua ordem, ou seja, eu vou ter 4 elementos nessa matriz. Então vejam, para eu descobrir a quantidade de elementos que existe dentro de uma matriz, pessoal, basta eu multiplicar o número de linhas vezes o número de colunas, né? Você chega lá no supermercado, vai comprar uma cartela de ovos, você não vai contar ali de um por um. Basta você contar quantos ovos tem numa linha, quantos ovos tem numa coluna e multiplica, né? Faz ali uma multiplicação de cabeça e aí você consegue encontrar a quantidade de ovos que tem naquela cartela,
matrizes, conceito de matrizes, tá? Mesma coisa aqui, ó. Eu obtive uma matriz do tipo 2 por 2, tá? Basta multiplicar, 2 vezes 2, 4. Então, eu já sei que naquela matriz eu vou ter 4 elementos, tá certo? Vamos seguindo que o nosso tempo já está indo embora. Vamos ver aqui mais algumas definições. Então, temos aí, ó, dada a multiplicação de matrizes a seguir, então vejam. Eu tenho a multiplicação de A vezes B, né? Que vai resultar aqui a matriz C. Ele quer saber quais são os valores de M, N e P. Nós já temos condições de acertar essa questão, vejam. Esses dois elementos aqui, eles não têm que ser iguais, então eu já sei, ó, que o valor de N é igual a 4. Muito tranquila essa questão, né, pessoal? Vai ter uma questão dessa, inclusive, na DLI de logo mais, tá? O outro é esse aqui, ó, para eu descobrir, né, a quantidade de termos que vai ter na matriz produto. Então, eu já sei que o M é igual a 3, tá? E o P, né? Vamos descobrir o P agora, na nossa definição aqui. Olha só como foi que ficou o esqueminha. Então, vejam, N é igual a 4, né? O M é igual a 1, tá? E o P, ó, o P é igual a 3. Por quê? Porque nós já sabemos que esses dois números da ponta, né, o 3 e o M, né, eles indicam o tipo de matriz que eu vou ter no resultado final, tá? Então, o valor de M é igual a 1, N é igual a 4, né, e P é igual a 1 também. Apenas um exercício para a gente identificar os tipos, né, de matrizes que nós vamos ter ali no final da multiplicação. Então, mais algumas propriedades, tá? Na propriedade associativa, A vezes B, né, vezes C. Podemos escrever de outra forma também, ó. Na propriedade associativa, você pode colocar o parêntese no B e no C. Vejam, o parêntese estava em A e B, não é? E o C estava ali fora do parêntese. Na propriedade associativa, a gente consegue mudar isso. A gente pode colocar o parêntese em B e C e deixar o A fora do parêntese. Propriedade distributiva em relação à adição, né? Então, veja que nós temos aqui A vezes, aí dentro do parêntese, B mais C. Podemos escrever A vezes B, né? Mais A vezes C. Propriedade associativa. E a propriedade do elemento neutro na matriz, ó, será a nossa matriz identidade, tá? Matriz identidade, pessoal, é aquela onde todos os elementos na diagonal principal são iguais a 1. Como assim, professor? Olha só. Vejam, eu tenho a matriz A e a matriz B é a matriz identidade, tá? Quando eu multiplico, essa parte aqui é importante, interessante também, tá, pessoal? Quando eu multiplico essa matriz A com a sua matriz identidade, professor, o que é uma matriz identidade? Uma matriz identidade é aquela em que a diagonal principal, tá, essa daqui, ó, todos os elementos são iguais a 1 e o restante dos elementos iguais a 0. É importante que o restante sejam também sejam iguais a 0, porque senão não será identidade, tá? Então, você pegou a matriz, viu que todos os elementos aqui na diagonal são iguais a 1, tá? É uma matriz identidade. Claro, se os demais elementos forem 0, ok? Então, quando você multiplica qualquer matriz com a sua matriz identidade, o resultado vai ser a própria matriz. Olha só que interessante. Veja, eu tenho a matriz A, né, com os seus elementos aqui direitinho. Fiz uma multiplicação com a matriz B, que é a matriz identidade de A, né? O resultado dessa multiplicação, olha o que foi que resultou. Resultou na própria matriz, tá? Então, toda vez que a gente fizer a multiplicação de uma matriz com a sua matriz identidade, o resultado será a própria matriz, tá? Elemento neutro, no caso aqui das operações de multiplicação de matrizes, tá? Vamos seguindo na próxima cartelinha. Deixa eu ver o que é que nós temos mais para cá. Já é a nossa DL, né? Então, vimos que a propriedade comutativa, né, geralmente não vale para multiplicação, tá? Propriedade comutativa não vale
para a multiplicação. Não vale também o anulamento do produto, ou seja, sendo A M, 0, né, M por N, uma matriz nula em que A vezes B é igual a 0. Tá? A matriz aqui também, M por N, né, não implica necessariamente que A seja igual a 0, tá? Ou B igual a 0. Ok? Pessoal, então vocês viram que foi uma aula conceitual, apenas para a gente verificar a condição de existência entre a multiplicação de duas matrizes, tá bom? Agora a gente vai exercitar um pouquinho, vamos ver a nossa DLI. Então aí está a nossa DLI, tá? Uma questão de vestibular. Leiam com atenção, tá tranquila essa questão demais, tá? Vocês já têm condições de responder apenas com os conceitos que nós vimos aqui. Essa é a questão 1. Temos a questão 2, diretor? Temos a questão 2 também, olha só. Questão daqui do SEMEAN, tá? Observando a multiplicação entre as matrizes, então nós temos aí duas matrizes, tá? Então, tem uma operação aí, M mais N mais P é igual a. Escolha uma dessas alternativas. Vou ficar aqui acompanhando vocês pelo chat, tá bom? Boa atividade e até logo mais.
Muito bem, pessoal, voltamos para fazer a nossa correção e a nossa interatividade, tá? Muitas respostas, como sempre, no chat. Parabéns a todos pela participação, tá? Vou aqui dizer alguns nomes, não dá para dizer todos. Temos aqui, vamos lá, Marcos, acho que é a escola Ruth Prestes, né? Questão 2, letra A, segundo Marcos, tá? Deixa eu ver aqui um pouquinho mais acima. Jusilene, acho que ela é de Rio Preto, né? Rio Preto da Eva, um abraço a todos em Rio Preto. Tá? Ela colocou a letra C, questão 2. Vamos ver aqui para baixo. O Paulo colocou 2, letra D. Yasmin colocou questão 2, letra A, tá? O Carlos Alberto, o professor Carlos Alberto acompanhando o chat, um abraço professor Carlos, tá? Bom, então essas são as nossas participações, tem bastante gente participando. Maria, né? Maria colocou direitinho aqui. Questão 1, letra E, questão 2, letra C, tá? Escola Estadual Governador Plínio Ramos, Humaitá, um abraço a todos em Humaitá, ok? Então essas são as nossas participações. Vamos ver então como foi que ficou a questão número 1? Vamos lá. Então a questão de número 1. Questão de número 1. Uma matriz A de ordem 3 por 4 multiplica uma matriz B de ordem 4 por 2. O resultado dessa multiplicação é uma matriz C. Ou seja, A vezes B vai resultar uma matriz C. É certo dizer que a matriz C tem... Olha só, pessoal, que questão bonitinha, né? Tranquila demais. Tenho certeza que todos acertaram essa questão. Matriz A, 3 por 4. Matriz B, 4 por 2. Então, antes de vocês iniciarem a multiplicação entre duas matrizes, pessoal, tem que primeiro fazer essa verificação, tá? Primeiro de tudo, antes de sair multiplicando, tá? Faz essa verificação primeiro. Então, você vai primeiro verificar se esses dois elementos são iguais. São iguais, então eu consigo realizar a multiplicação entre as matrizes, beleza? Outra coisa que você vai verificar também, os dois elementos da ponta. Os dois elementos da ponta, eles vão indicar o tipo de matriz que você vai ter no resultado final, tá? Então você vai ter aqui uma matriz do tipo C. Vejam, matriz do tipo C será uma matriz, vamos melhorar essa letra aqui, né, professor? Matriz 3 por 2, tá? Ou seja, é uma matriz que ela vai possuir 6 elementos, porque 3 vezes 2 é igual a 6. Olha só que bonitinho, né? Então eu falava para vocês na aula, né, que se você vai ao supermercado e tem lá uma cartela de ovos, você não precisa contar todos os ovos da cartela. Você conta quantos ovos tem numa linha, quantos ovos tem numa coluna, multiplica a linha vezes a coluna, você obtém a quantidade de ovos na cartela. Conceito de matrizes, tá bom? Então nesse caso aqui, ó, nós vamos obter uma matriz com 6 elementos, tá? Então, portanto, questão 1, letra E. Vamos marcar aqui. Marquem letra E, então. 6 elementos. Parabéns a todos, tá? Vamos agora para a questão. Aqui é o nosso comentário, né? Que eu acabei de explicar para vocês. Vocês vão ter disponível aí esse comentário. Questão 2. Observando a multiplicação entre as matrizes. Então, vejam. Eu tenho aqui duas matrizes também, tá? Essas duas matrizes vai resultar numa matriz C. Ele quer saber, então, M mais N mais P é igual a... Então, nesse caso aí, nós temos que encontrar o valor de M, o valor de N e o valor de P, e no final correr para o abraço, né, pessoal? Apenas adicionar os 3 valores e a gente chega no resultado. Vamos ver o comentário, então? Olha só como foi que ficou. Vejam, o valor de M, ele vai indicar aqui, né, o número de linhas da matriz produto, ok? Então, eu já sei que o M é igual a 5. O N agora, cadê o N? O N, ó,
é igual a 3. N igual a 3. E o valor de P? O valor de P é igual a 2, né? O valor de P aqui que está indicando o número de colunas da matriz produto. Então, P igual a 2, tá? M igual a 5, P igual a 3, ou melhor, N igual a 3 e P igual a 2. Vamos agora somar os três elementos, né? 5 mais 3 mais 2, que vai dar 10. Por que somar, professor? Vejam, aqui na questão, ele quer saber o valor dessa operação, né? Então, se nós temos o valor de M, né, que vale 5, o valor de N, que vale 3, e o valor de P, que vale 2, aí ficou fácil, né, pessoal? Letra E também, tá? Questão E. Aí está o nosso comentário, tá? 3 mais 2, 5 mais 3 mais 2, que é igual a 10 elementos, certo? Então, essa matriz, o resultado dessa multiplicação, tá? Será uma matriz com 10 elementos, tá? O resultado dessa operação aqui, né? A operação dos seus termos ali, a adição dos valores de M, N e P. Tá bom, meus amigos? Agradeço a todos pela participação, vocês foram ótimos. Fiquem agora na companhia do professor Francisco, de língua portuguesa. Vamos lá! A sua aula continua no próximo vídeo.